Olá, amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? É uma alegria recebê-los de volta aqui ao nosso canal, para juntos nós tirarmos um tempo para refletirmos assuntos importantes e também refletir um pouco na Palavra de Deus. O vídeo de hoje é um vídeo que vai falar sobre um assunto polêmico, um assunto complicado, difícil de ser abordado, porém um assunto muito importante. O tema do nosso vídeo hoje é pornografia, um alerta para os pais. Já faz um tempo que eu tenho a vontade de gravar um vídeo com essa temática, porque eu tenho percebido que esse é um problema que tem afetado muitas pessoas, não só crianças, jovens, adolescentes, mas pessoas de todas as faixas etárias. E esse problema, ele tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. Então eu pesquisei bastante a respeito disso, li muita coisa, li alguns livros voltados para essa temática, artigos, assisti inúmeros vídeos com psicólogos, terapeutas sexuais, psiquiatras, enfim. Tem bastante informação importante que eu colhi para poder apresentar, trazer aqui para o canal, que seja um vídeo relevante, né? Que seja um vídeo que traga informações para vocês, que são pais, para que vocês possam ficar alertas e terem cuidado com esse tipo de problema. Afinal de contas, as nossas crianças estão muito expostas a esse tipo de conteúdo destrutivo, que é pornografia, e nós vamos falar um pouco também sobre masturbação, tá bom? Então, assista esse vídeo até o final, assista com calma, pondere bastante as informações que serão disponibilizadas aqui, e a minha oração a Deus é que essas informações sejam importantes para que você possa cercar os seus filhos ou as nossas crianças de cuidados para evitar contato com esse tipo de conteúdo que tem sim o poder de destruir uma pessoa. Então fique comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Bom, meus amigos, para a gente iniciar aí esse nosso bate-papo, eu queria dizer para vocês por que eu decidi gravar sobre pornografia e também sobre masturbação. Primeiro que eu sou pai, tenho 2 filhos, 2 meninos, né? O João Pedro de 9 anos e o Gabriel de 7 anos. E eu tenho muita preocupação e até por que não dizer medo, dos meus filhos se envolverem com esse tipo de conteúdo, de vídeo, de material pornográfico, porque pelo que eu tenho pesquisado e estudado, eu percebi que isso tem o poder de destruir, acabar com a vida de uma pessoa. O envolvimento com pornografia, com masturbação, traz problemas de relacionamento, problemas familiares, traz problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, traz problemas na área sexual futuramente, né, quando eles se envolverem com relacionamentos, né, com casamento, vai trazer problemas para o casamento deles futuramente. Então é uma infinidade de problemas que acarretam para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, o envolvimento com pornografia. Então eu como pai, eu tenho essa preocupação, eu como pai cristão, eu quero criar os meus filhos, manter ao máximo possível a pureza mental para eles. Quero que eles tenham uma visão sobre sexualidade baseada na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. E a pornografia, ela, na verdade, ela solapa tudo isso, né? Ela distorce a sexualidade. Então, por isso que eu decidi gravar e falar sobre isso. Um outro aspecto também é que eu percebo que no meio cristão em especial, isso é muito pouco falado. Temas como sexualidade, como pornografia, na infância, na adolescência, o quanto isso pode ser prejudicial para as crianças, isso é pouco falado. Talvez porque as pessoas, não sei, têm medo de falar ou não têm o tato, né, para poder falar, e realmente é um assunto complicado, né? Eu tô me arriscando aqui a falar, mas eu tô aqui para dar a cara a tapa mesmo, me envolver com esse assunto que é polêmico, é um tabu, é difícil de ser falado, mas a minha preocupação, ela supera tudo isso, né? Então por isso que eu decidi então gravar esse vídeo
E realmente, como eu falei na introdução, espero que esse vídeo seja importante, que traga informações preciosas para vocês, para que vocês possam se cercar de cuidados aí com os seus filhos, ou se você tem contato com crianças também, você possa orientar, né, que possa ficar em cima, fiscalizá-los também com relação a isso e evitar ao máximo de que as nossas crianças se envolvam com esse tipo de material. Nos últimos meses eu andei lendo bastante a respeito desse assunto e eu adquiri alguns livros, comprei alguns livros que eu queria até indicar para vocês, e durante o vídeo eu separei alguns trechos desses livros para a gente poder meditar, né, refletir sobre esse assunto. O primeiro livro que eu queria indicar para vocês é esse daqui, ó, Os Custos Sociais da Pornografia. 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. Na contracapa está dizendo o seguinte: com o advento da internet, a produção e o consumo da pornografia cresceram de uma maneira inimaginável. Um único clique, às vezes, é o bastante para inundar a tela do computador ou do celular com imagens e vídeos sexuais. Um outro livro também que eu indico para vocês é esse daqui, ó, Pornificados, uma autora norte-americana chamada Pamela Paul, como a pornografia está transformando a nossa vida, os nossos relacionamentos e as nossas famílias. E um outro livro também que eu indico para vocês é esse daqui do Ben Shapiro, também norte-americano, Geração Pornô. Aqui está dizendo o seguinte na contracapa: a aceitação da pornografia se tornou um fato social. Assista um filme, vá a uma banca de jornal mais próxima, navegue pela internet, veja os anúncios publicitários pela cidade. A pornografia está em todo lugar. Substituímos a fé e a família por uma versão deformada do sexo que ridiculariza o conceito de pureza e mutila os mais sagrados ideais do matrimônio. Então é interessante esses livros. Existem muitos outros livros aí que abordam essa temática, que é interessante, principalmente para você que é pai e mãe. É importante você ler sobre esse assunto para que você tenha conteúdo e para que você possa também tomar cuidado aí para que seus filhos, para que os nossos filhos, né, não se envolvam com esse tipo de conteúdo. E aí a gente vai então ler alguns trechos desses livros, refletir um pouco no que está escrito aqui, para que vocês possam ver o quanto a pornografia é prejudicial para todas as pessoas. O primeiro trecho que nós vamos ler deste livro que eu indiquei para vocês no início, Os Custos Sociais da Pornografia, tá escrito o seguinte aqui, ó: com o começo da era da internet, a pornografia passou a ser mais consumida do que nunca na história humana, e seu conteúdo é cada vez mais explícito. Então, antigamente, as pessoas, para poder terem acesso à pornografia, elas tinham que ir até uma banca de jornal, comprar uma revista ou aquelas fitas, né, VHS, o antigo videocassete, e obviamente que os jornaleiros, eles não vendiam para menores, né, de 18, então era mais difícil para as crianças, para os jovens, para os adolescentes terem acesso a esse tipo de conteúdo. Hoje em dia, como nós vivemos na era da internet, então as pessoas estão super conectadas e os nossos filhos estão muito expostos, a pornografia passou a ser mais consumida do que nunca na história humana. E aqui ele continua: pesquisas recentes sugerem que o consumo de pornografia, especialmente o consumo de um tipo mais hardcore ou violento, tem efeitos negativos nos indivíduos e na sociedade. Então a pornografia que circula hoje em dia pela internet é de um tipo mais violento. Quando diz hardcore, é pornografia pesada, né? Que são conteúdos explícitos, pesados. E aí, muitas pessoas dizem: ah, mas a pornografia é um vício inofensivo, né? Não faz mal para ninguém. E não é bem assim. Olha o que está escrito aqui na página 55, o trecho que eu separei para a gente ler, que eu achei interessante. Vem escrito o seguinte: num estudo amplamente difundido de fevereiro de 2009, Susan Fiske, professora de psicologia da Universidade de Princeton, usou exames de ressonância magnética para analisar a atividade cerebral de homens
no momento em que enviam pornografia. Os resultados mostraram que após ver imagens pornográficas, os homens viam as mulheres mais como objetos do que como humanas. Então, conforme os homens eles foram consumindo pornografia, isso afetou o cérebro, afetou a mente deles, de um modo que eles passaram a ver as mulheres mais como objetos do que como pessoas, do que como seres humanos. Então, só para a gente começar aí a discutir esse assunto, você veja como isso é prejudicial. Vício em pornografia e também em masturbação, ele afeta o cérebro das pessoas de tal forma que a pessoa ela deixa de entender a relação sexual como algo profundo, né? Algo que tem o poder de unir, né, duas pessoas num laço de relacionamento íntimo, algo assim divino, porque realmente o sexo ele foi criado por Deus para ter esse poder de unir as pessoas, né? A Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então você veja o quão precioso é o relacionamento íntimo sexual dentro do matrimônio. Então a pornografia ela vem desvirtuar tudo isso, porque quanto mais as pessoas consomem pornografia, mais elas passam a ver o outro como um objeto. Este livro aqui, Pornificados, da autora norte-americana Pamela Paul, ela entrevistou diversas pessoas durante algum tempo, pessoas que se envolveram com pornografia, para mostrar o quanto esse vício, o quanto esse hábito destruiu a vida dessas pessoas, seja nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos íntimos, nos seus relacionamentos profissionais. Eu separei um trecho aqui na página 213, onde ela acompanhou, entrevistou um homem, né, norte-americano chamado Miles. E olha só o relato, presta bastante atenção no relato deste homem. Miles, o militar de 33 anos de Indiana, folheou a sua primeira revista de mulheres peladas com a idade de 6 anos e nunca mais parou. Quando instalou a internet, seus gostos mudaram para cenas de humilhação e degradação. Então, o que me chama a atenção aqui é que este homem ele passou a ter contato com a pornografia com 6 anos de idade. Foi quando ele conseguiu ali, sabe-se lá como, talvez o descuido de alguma pessoa ali da sua casa, da sua família, ele conseguiu uma revista de mulheres, né, de mulheres nuas, e a partir daí então ele iniciou esse hábito, esse vício da pornografia, da masturbação, e nunca mais parou. Né? Então, na época em que ela escreveu o livro, ele estava com 33 anos, e aí o que é interessante é que diz o seguinte: e quando ele instalou a internet na sua casa, os seus gostos mudaram para cenas de humilhação e degradação. Então essa é uma coisa que os especialistas que estudam, né, esse fenômeno, eles dizem que a pessoa ela começa com pornografia leve, que eles chamam de soft porn, ou seja, eles começam assistindo ali cenas tradicionais de pornografia, ou pode ser até mesmo mulheres nuas, depois vão evoluindo e começam e a partir daí começam depois a se envolverem com materiais mais pesados. Porque a pornografia é um vício comparável ao uso de substâncias químicas, de drogas. Então muitas vezes para que a pessoa possa manter o vício dela, ela tem que fazer o quê? Aumentar a dosagem ou partir para uma droga mais pesada. E com a pornografia é a mesma coisa. O cérebro da pessoa, ele começa a se acostumar com aquelas cenas, digamos assim, mais tradicionais, um homem e uma mulher, enfim, uma coisa mais leve, e a partir daí, para que ele possa atingir o mesmo grau de satisfação, o mesmo grau de prazer, ele precisa buscar coisas mais pesadas. E aí o relato continua: interessa-se por estupros, sexo forçado e bestialismo. Bestialismo, para quem não sabe, é sexo com animais. E aí ele diz, né, no começo não apreciava isso, mas com o tempo me envolvi. O segredo de sua excitação é o proibido. Às vezes, baixava um vídeo que parecia
um pouco real demais. Ele não sabia se a mulher estava interpretando ou se de fato estava sendo violentada. Então aqui é aquilo que eu comentei, né? A pessoa, ela passa com o vício aí da masturbação, da pornografia, para que ela possa atingir aquele mesmo grau de satisfação, de prazer que ela tinha no começo, ela tem que consumir materiais cada vez mais pesados. Então você veja o nível aí em que a pessoa ela chega, né? Então ele começou a se envolver por cenas de estupro, sexo forçado e bestialismo, sexo com animais. Então, às vezes, quando ele baixava um vídeo que parecia real, ele não sabia se a mulher estava interpretando ou se realmente ela estava sendo violentada. Existem documentários, e eu assisti algumas entrevistas, inclusive o jornalista Roberto Cabrini, ele fez um documentário onde ele entrevistou atores e atrizes aí do mundo da pornografia, e eles disseram que em algumas vezes, em algumas situações, eles estavam realmente sendo forçados ali a praticar o ato sexual. Porque eles não estavam, digamos assim, eles não queriam fazer aquilo, mas eram obrigados a fazer por questões contratuais, enfim. E isso ocasionava sérios problemas mentais, né? A maioria dessas pessoas envolvidas com esse tipo de produção usa drogas, abusa do álcool, tem depressão e muitas chegam até ao ponto de se suicidarem. Então veja só o tanto de problemas graves, gravíssimos que advém da pornografia. E aí ela continua, né? Além de se abismar em pornografia, Miles frequentava clubes de striptease e logo começou a pagar garotas para que se desnudassem à sua frente. Acabou por se meter com prostitutas. Casou-se então, mas não sossegou. Teve casos com diversas mulheres e até com um homem. Então você veja o que começou lá com 6 anos de idade, na vida deste homem, o tanto de problemas que não acarretou. Então ele começou a frequentar clubes de striptease, começou a pagar garotas, se envolver com prostitutas, ele chegou a se casar, mas mesmo casado ele não parou, ele não conseguiu parar com o vício. E se envolveu com várias mulheres e até com um homem. Isso ele casado. Então ela continua aqui o relato dizendo o seguinte: uma manhã, na primavera de 2003, Miles, então com 32 anos, dirigia pela rodovia interestadual quando se sentiu compelido a parar o carro no acostamento, saltar fora e masturbar-se. A aventura durou mais ou menos 1 minuto. Ele voltou para o carro e encaminhou-se para o trabalho. Um passante, entretanto, denunciara o incidente e o automóvel do xerife pôs-se no encalço de Miles, seguido por uma frota de viaturas. De armas em punho, a polícia ordenou-lhe que descesse do carro. Estendido de cara no chão, pensou: a minha mulher ficará arrasada, meu chefe descobrirá. Cenas pornográficas de estupro, violência, racismo, bestialismo, nada disso o incomodava, tanto quanto a degradação pública. Então você veja a que ponto chegou, né, o relato deste homem. Num belo dia, ele dirigindo ali numa estrada, ele sentiu vontade de se masturbar, então ele saltou do carro, simplesmente, e começou a se masturbar ali numa via pública. E uma pessoa que estava passando denunciou ele para a polícia, e a polícia o enquadrou ali. E quando ele foi enquadrado pela polícia, o medo dele é que a mulher dele, a esposa dele, ou o chefe dele pudesse descobrir esse vício dele, e ele tivesse ali, né, que passar por um momento assim de muita vergonha. E é interessante esse trecho que ela diz assim, que cenas pornográficas de estupro, violência, racismo, bestialismo, nada disso incomodava tanto quanto a degradação pública. Ou seja, a preocupação dele era com a imagem dele, né, e não com aquelas coisas absurdas que ele estava tendo contato ali
através da pornografia. Então, para você veja o quanto isso é destrutivo, o quanto isso leva as pessoas realmente a perderem a noção, às vezes até da realidade, né? Por conta desse vício, por conta desse hábito maldito, desgraçado, que é a pornografia e a masturbação. Nesse livro ela conta relatos de pessoas que, da mesma forma como este homem de 33 anos, que se envolveu, né, lembrando que ele se envolveu com a pornografia aos 6 anos de idade. Então você veja que o Gurau começou muito cedo, né, a se envolver com esse tipo de conteúdo. Pessoas que evoluíram para conteúdos com abuso de crianças e adolescentes. Pessoas que começaram a assistir vídeos de sexo grupal. A questão do bestialismo, né, que já mencionou aqui até no livro. Pessoas que assistem cenas de pessoas fazendo sexo com animais. Então, meus amigos, eu fico pensando, né, a que ponto pode chegar o ser humano, até que ponto pode chegar o ser humano quando se envolve com esse tipo de hábito, com esse tipo de conteúdo pornográfico. Quer dizer, as pessoas elas rebaixam completamente a sua norma moral. Começa às vezes com uma imagem de uma mulher nua. E aí eu digo pra você que às vezes quando a gente está assistindo um filme em casa, dependendo da classificação indicativa ali do filme, né, da faixa etária em que a criança ou o adolescente pode assistir aquele filme, você se depara com cenas absurdas de nudez, é o que eles chamam de soft porn, né, que é nudez leve. Mulheres que mostram os seios, por exemplo. Elas falam, não, mas isso não tem nada a ver, né, são cenas de pornografia leve. Mas é aí que começa. A partir daí, a criança, o jovem que toma contato com essas imagens, ele vai evoluindo para coisas mais pesadas, até chegar ao ponto de que a pessoa se torna um homem adulto totalmente depravado, a ponto de consumir pornografia infantil. Como é o caso de muitas e muitas pessoas que foram entrevistadas neste livro aqui, Pornificados. Eu queria mencionar para vocês um artigo que eu li, que eu vou inclusive disponibilizar aqui abaixo, né, no link do vídeo, deixar o link na descrição do vídeo. O nome desse artigo da BBC News, né, um canal de jornalismo, do dia 15 de outubro de 2021, ou seja, é um artigo recente. E o título do artigo é Como ver pornografia faz cérebro voltar a estado juvenil. Aí está dizendo o seguinte: a ciência está apenas começando a revelar as repercussões neurológicas do consumo de pornografia. Mas já está claro que a saúde mental e a vida sexual de seu amplo público estão sofrendo efeitos catastróficos. Então a ciência cada vez mais tem estudado a respeito disso, dos efeitos que a pornografia causa na vida mental e também sexual das pessoas envolvidas com pornografia. Diz o seguinte, que no ano de 2018, o maior site de pornografia do mundo, que é o Pornhub, acho que é assim que se pronuncia, recebeu mais de 33,5 bilhões de acessos. Esse livro aqui do Ben Shapiro, o Geração Pornô, ele diz que a pornografia ela lucra mais do que todas as ligas esportivas americanas juntas. Olha só. Então, se você pegar a NFL, a NBA, a NASCAR e diversas outras ligas de esporte norte-americanas que já faturam muito dinheiro, mas se você juntar o faturamento de todas elas juntas, não dá o que a pornografia fatura. E a pornografia, vira e mexe, está envolvido com tráfico de crianças e adolescentes para exploração sexual, está envolvido com tráfico de drogas, com jogos ilícitos como cassinos, bingos, enfim. Todo tipo
tráfico de armas também, todo tipo de desgraça que você possa imaginar está envolvido com produções pornográficas. Então o artigo ele continua, né? Da depressão à disfunção erétil, a pornografia parece estar sequestrando nossa fiação neural com consequências terríveis. Muitos especialistas dizem que a grande maioria dos homens adultos, ali até mais ou menos 40 anos de idade, que relatam problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce, a grande maioria, mais de 70%, tem contato com a pornografia assim de uma forma recorrente. E começaram muito cedo, começaram muito novos, né? Então, está dizendo o seguinte, ó, cenas pornográficas como substâncias viciantes são gatilhos hiperestimulantes que levam a níveis anormalmente elevados de secreção de dopamina. A dopamina é o hormônio relacionado aí com o prazer, né? Isso pode danificar o sistema de recompensa da dopamina e deixá-lo sem resposta às fontes naturais de prazer. É por isso que os usuários começam a ter dificuldades em alcançar a excitação com um parceiro físico. Ou seja, quanto mais pornografia, quanto mais masturbação, mais dificuldade as pessoas vão ter em alcançar a excitação com um parceiro físico. Por quê? Porque isso afeta o sistema de recompensa no nosso cérebro, que é a descarga de dopamina ali, que é o hormônio relacionado com o prazer. Então, se a pessoa ela está acostumada à autogratificação imediata que a pornografia proporciona, quando ela for para um relacionamento real, ela não vai conseguir obter o mesmo pico de dopamina, o mesmo pico de prazer. E ela não vai conseguir ter a excitação, né, e a satisfação ali com o parceiro físico. Então você veja o quão destrutivo pode ser a pornografia. Eu estou repetindo isso muitas e muitas e muitas vezes, para que isso fique bem gravado na nossa mente, de que a pornografia é uma desgraça para a vida das pessoas. O livro do Ben Shapiro, Geração Pornô, na página 207, ele traz o seguinte: o pornô na internet não afeta somente adultos. As crianças são o maior alvo desse furacão. A idade comum da primeira exposição à pornografia na internet é de 11 anos. Os maiores consumidores de pornografia na internet são crianças entre 12 a 17 anos. Então, você veja que chama muito a atenção, né, esse dado. Ele diz que a idade comum da primeira exposição das crianças na pornografia na internet é de 11 anos. Eu já vi especialistas dizerem que a idade média em que uma criança começa a consumir conteúdos pornográficos na internet são 9 anos. 9 anos. E aí ele continua: as estatísticas são inacreditáveis. 80% dos adolescentes entre 15 e 17 anos reportaram múltiplas exposições à pornografia pesada. E 90% do público entre 8 e 17 anos reportou já ter assistido pornô online, a maioria enquanto fazia seu dever de casa. Então olha que coisa alarmante, né? Primeiro ele diz que as estatísticas mostram que 80%, né, dos adolescentes entre 15 e 17 anos se expõem à pornografia pesada na internet. E está dizendo também que 90% do público entre 8 e 17 anos reportou já ter assistido pornô online, a maioria enquanto fazia o seu dever de casa. Então, pais, veja aí o alerta, né? Muitas vezes a gente imagina que os nossos filhos estão ali fazendo a lição de casa no quarto ou fazendo alguma outra coisa qualquer, mas na verdade estão navegando na internet, consumindo pornografia, e não é qualquer tipo de pornografia, pornografia pesada. Por isso que é importantíssimo os pais ficarem atentos com o que os filhos andam consumindo na internet.
Nós temos que ser o sensor dos nossos filhos. O que é o sensor? Você tem que pegar o celular do seu filho e você tem que ir lá no aplicativo de mensagens dele no WhatsApp, ver as conversas que ele está tendo, com quem que ele anda conversando, acessa a galeria de vídeos e fotos, veja o que ele está baixando, os conteúdos que estão sendo enviados para ele, veja os grupos em que ele participa, verifique os navegadores de internet, o histórico de navegação, veja o que o seu filho, quais são as páginas que ele anda pesquisando. Isso tem que ser feito todos os dias, tem que ser feito diariamente. Além de também ter uma conversa com seu filho a respeito disso. E aí já entra num campo muito pessoal, né? Cada pai sabe da sua necessidade, tem o seu relacionamento com seus filhos, mas eu acho que é importante nós falarmos para os nossos filhos e ensinarmos para eles o quão perigoso é se envolver com esse tipo de coisa. E realmente ficar muito, muito atento, muito esperto com os conteúdos, as páginas, os grupos de WhatsApp, as conversas que eles andam tendo com os colegas, né, na internet, os vídeos que eles mandam e que eles recebem. Mais uma vez eu reforço, verifique o histórico de navegação todos os dias, e são coisas para serem feitas diariamente. Outras dicas que os especialistas sempre costumam dar também não deixe seu filho com o celular no quarto sozinho. Quando for dormir, tira o celular de lá. Se às vezes ele usa despertador, né, para poder acordar cedo, compra um despertador. Eu lembro que na minha época tinha aqueles... Na minha época, quando eu era criança, né, minha mãe comprava aqueles rádio-relógio que despertavam, até mesmo aqueles reloginhos que são bem baratinhos. Nessas lojas de utilidade doméstica você encontra, que já vem com despertador. Mas não deixe o celular sozinho com seu filho no quarto. Porque quando tem acesso à internet, é um perigo ali para que ele, durante a noite, a madrugada, às vezes, mesmo que ele não tenha o costume, mas às vezes algum amigo, algum colega manda algum vídeo, alguma foto, e aí ele, sem o olhar ali mais atento dos pais, acaba acessando e aí já viu, né? Outras dicas também, não deixar computador, deixar somente, se possível, claro, né, dentro da sua realidade, no ambiente em que todos estejam presentes, como a sala, por exemplo, né? Não deixar computador ou notebook no quarto. Se possível, tire a televisão do quarto. Muitos especialistas dizem que quarto não é lugar de colocar televisão. Isso vale tanto para as crianças, os adolescentes, quanto para os adultos também. O quarto tem que ser um ambiente em que seja um ambiente ali voltado realmente para o descanso, para o sono. E a televisão no quarto, ela rouba muitas horas preciosas do nosso descanso. E outra, hoje em dia as televisões, a maioria são Smart TV, né? Televisões com acesso à internet. Então vá saber o que seu filho ou sua filha anda pesquisando nas televisões aí na internet durante as horas da noite. Então o ideal é tirar, é arrancar realmente a televisão, o computador, o celular do quarto deles. Com relação à masturbação, eu tenho esse livro aqui que eu indico muito para você que já é pai, mãe, ou para que você tem planejamento aí de ter filhos. Esse livro é da escritora norte-americana Ellen White, Orientação da Criança, Como Ensinar Seu Filho no Caminho que Deve Andar. Esse livro é uma preciosidade. Você pode adquirir ele na Casa Publicadora Brasileira, eu vou deixar o link na descrição também, se você quiser adquirir essa obra. Eu separei alguns trechos aqui de Ellen White escrevendo a respeito da masturbação. Muitas pessoas dizem que masturbação também é um vício inofensivo, é algo que não faz mal. Você tem inclusive psicólogos, terapeutas sexuais que dizem que a masturbação é importante para que a pessoa possa conhecer o seu próprio corpo, para que ela possa aliviar a tensão sexual. Não caia nessa. A masturbação é um vício que muitas das vezes, ou praticamente em quase todas as vezes, está relacionado com a pornografia, e é algo que danifica também a mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes, e vai prejudicá-los futuramente nos seus relacionamentos matrimoniais.
Olha só que esses trechos que eu separei aqui para a gente ler juntos. Nas páginas 306 e 307 ela diz o seguinte: os problemas do abuso próprio da masturbação, né? Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado do abuso próprio da masturbação e seus resultados inevitáveis. O hábito longamente arraigado lhes tem cegado o entendimento. Eles não avaliam a excessiva malignidade desse pecado degradante. Jovens e crianças de ambos os sexos se entregam à contaminação moral e praticam esse repulsivo vício, destruidor da alma e do corpo. Muitos que se dizem cristãos estão tão entorpecidos por essa prática que suas sensibilidades morais não são despertadas para compreender que isso é pecado e que, se persistirem nisso, o resultado inevitável será a completa ruína do corpo e da mente. O ser humano, criado ao mais nobre, a criatura mais nobre da terra, formado à imagem de Deus, transforma-se em um animal, torna-se repugnante e corrupto. Todo cristão terá de aprender a refrear os desejos e a ser regido por princípios. A menos que haja assim, é indigno do nome de cristão. Então é um texto pesado até. A contaminação moral tem causado a degeneração da humanidade mais do que qualquer outro mal. É praticada em grau alarmante e traz doenças de quase todos os tipos. Então veja que ela diz nesses textos, uma coisa que me chama bastante atenção, é que os pecados relacionados à sexualidade, com masturbação, que ela chama aqui de pecado, tem degradado a humanidade mais do que qualquer outro. E tem causado todo tipo de doenças. Isso é verdade, porque muitas pessoas que se envolvem com pornografia, com masturbação, muitas delas acabam tendo problemas emocionais graves, como crises de ansiedade, insônia, depressão, e alguns chegam até ao ponto de pensar em tirar a própria vida. Em todas essas pesquisas que eu fiz, eu vi muitos relatos de pessoas que chegaram a pensar realmente em se suicidar, porque elas tentavam sair deste vício e não conseguiam. Muitas pessoas, elas consumiam pornografia mesmo sem querer, simplesmente para poder aliviar aquela tensão, né, aquela coisa que já estava tão arraigada, é uma coisa que está tão presa a ela, que muitas vezes a pessoa não quer, mas mesmo assim ela faz para poder se livrar daquela tensão. Então você veja realmente a importância de nós pararmos para refletir sobre esse assunto e que nós possamos tomar muito cuidado com as nossas crianças, tomar muito cuidado com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, para que eles não se envolvam com esse tipo de vício, com esse tipo de prática imoral e destrutiva. Este outro livro aqui, livro Declarações da Igreja, ele foi escrito para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, igreja na qual eu pertenço, mas que trazem princípios que são universais para todos os cristãos. Vai falar sobre aborto, assédio sexual, homossexualismo, clonagem e outros temas importantes. Lá na página 192, 193, vem falando justamente sobre pornografia. E diz o seguinte: diferentes fóruns e culturas podem discutir as definições e as consequências da pornografia, a literatura do desvio sexual, mas a base dos princípios eternos, os adventistas do sétimo dia de qualquer cultura consideram a pornografia destrutiva, aviltante, insensibilizante e exploradora. Uma sociedade infestada por normas de decência irresponsáveis, crescente prostituição infantil, gravidez de adolescentes, assédio sexual contra mulheres e crianças, mentalidade danificada pelas drogas e o crime organizado não pode permitir a contribuição da pornografia para esses males. Então, como eu mencionei para vocês, a pornografia tem relação com tudo isso que falou aqui o texto.
crescente prostituição infantil, gravidez de adolescentes, porque as crianças cada vez mais sexualizadas estão se envolvendo com o sexo muito cedo, sem terem a maturidade suficiente para isso, sem terem se preparado, né, de forma correta para isso. E aí o que acontece é um aumento absurdo de gravidez de adolescentes, assédio sexual contra mulheres e crianças, tá aí pornografia, né, infantil, vira e mexe aparece na televisão, operações da polícia que vão atrás de pessoas que ficam compartilhando fotos, vídeos de crianças fazendo sexo ou de crianças nuas. E tudo isso tem a ver também com a pornografia. Mentalidade danificada pelas drogas e o crime organizado também tem relação intrínseca com a pornografia. Então, para a gente finalizar aqui esse nosso vídeo, nós não poderíamos deixar de mencionar alguns textos da Palavra de Deus. E eu separei alguns textos aqui que falam sobre a importância de nós fugirmos do pecado, da imoralidade sexual. O primeiro texto que eu quero ler aqui com vocês está no livro de 1 Coríntios, né, a carta de Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 18, diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então o conselho da palavra de Deus é que a gente deve fugir da impureza. Simplesmente isso, fugir da impureza. Outro texto também, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, o nosso Deus, ele quer que a gente tenha um nível de santificação cada vez maior. Eu costumo pensar que o nosso nível está aqui, né? E Deus, ele quer que a gente chegue aqui. O desejo de Deus é que a gente tenha uma mente pura, uma mente sã. Ele quer que a gente seja santo, como Ele é santo. É lógico que nós, como criaturas pecadoras, nós não vamos conseguir nos igualar à santidade de Deus nunca. Mas o nosso Deus, ele quer que cada dia mais nós andemos com Ele, de modo que sejamos cada vez mais santos, nos abstendo da prostituição, como o texto está dizendo. E tem um outro texto também, que está no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 3, diz o seguinte: mas a imputícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então, questões relacionadas à imoralidade sexual, piadas muitas vezes imorais, que às vezes a gente vê até pessoas cristãs fazendo. O texto está dizendo aqui que isso nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Então, se nós queremos realmente atingir um grau de santidade cada vez maior em nossa vida, nós devemos primeiro fugir da impureza, como o primeiro texto nós lemos aqui. Precisamos nos afastar de todo e qualquer pensamento impuro relacionado a questões sexuais. Outro texto lá em 1 Coríntios diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos realmente ter cuidado com o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é uma unidade, né? Mente, corpo e espírito. Então nós precisamos cuidar das 3 dimensões aí do nosso corpo. E o cuidado com aquilo que a gente consome. Não só o alimento, né, o alimento físico, mas tudo aquilo que a gente consome através dos nossos olhos, aquilo que entra na nossa mente, nos nossos ouvidos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso corpo, a palavra de Deus diz que foi comprado por preço. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos resgatou, pagou o preço da nossa condenação. Então, por isso é que nós precisamos cuidar do nosso corpo. E a gente precisa fazer isso, aqueles que
que querem criar os seus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus, baseado na Bíblia, a gente precisa começar a fazer isso desde já. Né? Não podemos deixar que os nossos filhos se envolvam com pornografia, com masturbação, porque isso lá na frente vai fazer muito mal para eles, eles vão sofrer muito. Existe uma geração inteira aí que está passando por diversos problemas. Você veja que o número de divórcios tem aumentado absurdamente nos últimos anos, e você pode ter certeza absoluta que a pornografia está envolvida aí no aumento desses números. Adultérios também, as pessoas se envolvendo cada vez mais com prostituição, com abuso sexual de crianças, com abuso sexual físico de mulheres. Pode ter certeza também que a pornografia tem uma parcela de culpa muito grande aí. Então, por isso é que nós precisamos realmente tomar muito cuidado. Reforço mais uma vez todas aquelas dicas que eu passei para vocês, né? Tomar cuidado com o celular na mão das crianças. Eu acredito que pelo menos até mais ou menos uns 12, 13, 14 anos, eu não sei se vale a pena a gente deixar os nossos filhos, sabe, terem redes sociais, mexerem em WhatsApp, em aplicativos de mensagem, ficar navegando na internet assim de forma indiscriminada, ficar assistindo filmes assim sem uma tutela ali, né, sem um olhar mais apurado dos pais. Então a gente realmente precisa tomar muito, muito cuidado. E para finalizar, eu queria dirigir a palavra aqui. Eu não sei se alguém que está me assistindo nesse momento esteja envolvido com esse tipo de vício. Eu posso estar falando para alguém agora que está afundado totalmente no hábito da pornografia e da masturbação. Está sofrendo porque tem caído diversas vezes, incorrido nesse pecado e não consegue se desvencilhar. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Esse pecado, esse tipo de problema, as pessoas que caem nele relatam que se sentem assim muito sujas, que se sentem um lixo quando cometem esse tipo de pecado. E que sentem muita dor, muita vergonha de poder falar com alguém e de conversar até com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que todo aquele que vai até ele não vai lançar fora. Então, se você está com esse problema, se você está passando, lutando com essa dificuldade, vá até Jesus. Apegue-se a Deus. Confesse para Ele o seu pecado. Peça perdão para Ele, peça forças para lutar. O processo para se desvencilhar disso não é fácil. Não é fácil, né, você largar um vício. Basta você ver, por exemplo, pessoas que passam a vida inteira lutando para deixar as drogas, para deixar o álcool. E veja que com a pornografia não é diferente. O efeito causado no cérebro é muito parecido do que aquelas pessoas que são viciadas em drogas ou até mesmo em álcool. Mas para Deus nada é impossível. Busque a Deus, busque a Jesus Cristo em primeiro lugar. Se necessário, busque ajuda profissional. Se você tiver amigos de confiança, pessoas em que você pode confiar, que você pode ter como um contato de apoio, converse também com alguém, para que essa pessoa possa te apoiar, possa te fortalecer. Eu vou orar muito para que esse vídeo ele possa ser espalhado aí, para que você possa compartilhar este vídeo com muitas e muitas pessoas, e para que a gente possa deixar esse alerta aqui para todos os pais, né, para todas as pessoas que têm crianças pequenas ou que não têm também, né, que se preocupam com esse tipo de problema, tá bom? Que Deus abençoe muito você, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e
Vamos continuar realmente nos entregando nas mãos do nosso Deus, buscando uma vida de santidade, de pureza diante do nosso Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.